Oi, pessoal! Hoje nós vamos discutir nesse vídeo por que que você não para de comer doce. Por que que acontece essa vontade de comer doce o tempo inteiro? Se isso é normal, se isso tem alguma explicação ou se isso é pura safadeza. E se é isso que está te fazendo ganhar peso? Então vamos lá? Fazer esses vídeos me ajuda muito, porque aí eu consigo dividir com vocês algumas experiências e até, de alguma forma, motivar vocês a entender o processo que está acontecendo no seu corpo e te fazer mais motivado para poder vencer alguns hábitos ruins. Um dos hábitos ruins que leva ao excesso de peso é sim o hábito de comer doce. O doce, quando a gente fala o doce, é a sobremesa, mas também inclui a fruta. Ele tem um açúcar, um tipo de açúcar que ele é fácil de ser degradado. Então, quando a gente degrada esse açúcar e ele é rapidamente absorvido, quando ele chega lá na corrente sanguínea, ele libera um hormônio chamado insulina. Como ela é muito fácil, como o açúcar que chegou lá, ele é um açúcar muito fácil de ser metabolizado, destruído e transformado, a insulina pega esse açúcar transformado e distribui no corpo. Então, do mesmo jeito que é rápido a absorção, a metabolização e a transformação desse açúcar, o fim desse processo também é muito rápido. Então, a gente fala que existe um pico de insulina e uma queda muito abrupta, uma queda muito rápida de insulina, e isso faz a gente ter fome. Aí você pode falar assim para mim, bom, então eu estou comendo uma fonte de açúcar ruim, né? Um açúcar que é fácil de ser digerido. Se eu tiver fome de doce, talvez fosse bom consumir um açúcar de origem mais difícil de ser metabolizado. Pode ser uma estratégia, mas a gente sabe que se comer muito açúcar ainda vai engordar. Então, outra estratégia que as pessoas falam é assim, bom, se o açúcar do doce é ruim, então eu vou comer, em vez do doce, eu vou comer uma fruta. Eu queria lembrar para vocês que a fruta também tem essa mesma fonte de açúcar, que é um açúcar simples, que ele é fácil, que é a frutose, né? Não é a sacarose dos doces, mas é a frutose da fruta. Ele também é fácil de ser digerido, então acaba trocando 6 por meia dúzia, né? Então, trocar doce por fruta não é uma estratégia 100% boa. É melhor realmente comer fruta do que comer um processado, né? Porque, querendo ou não, a fruta ainda tem vitamina, tem fibra e líquidos, tem hidratação. Mas a gente sabe que aquela fonte de açúcar não é a melhor fonte de açúcar. E se você consumir um açúcar de melhor qualidade, ele não vai dar essa rápida saciedade, porque ele é degradado mais lentamente. Então, aquela sensação rápida de calma, de tranquilidade que os doces te dão, os carboidratos de melhores qualidades, chamado complexos, ele não vai te dar imediatamente. Então, talvez você troque e não sinta o mesmo efeito. E aí vai continuar com vontade de comer o açúcar que a gente fala, o açúcar simples, né? Que é encontrado nos doces e nas frutas. Vamos entender isso daí, então, com os slides, que eu acho que fica melhor, né? Bom, então, como você pode ver, existe esse gráfico, que é o gráfico que é o ciclo vicioso do açúcar. Você tem a vontade de comer doce. Doce, quando a gente fala, é um açúcar simples, e aí pode ser as frutas também. Ele, quando entra na corrente sanguínea, ele é facilmente absorvido, facilmente degradado e facilmente transformado em glicose. Chega na corrente sanguínea em forma de glicose, aí ele vai até o pâncreas, e o pâncreas produz insulina. A insulina, ele é o distribuidor dessa glicose, ele vai distribuir de forma muito rápida, muito prática, e vai distribuir também esse açúcar em todo o corpo, mas o açúcar também chega no cérebro. Ele não precisa da insulina para chegar ao cérebro, ele apenas na corrente sanguínea, então é mais rápido ainda chegar açúcar na região cerebral, e na região cerebral ele também estimula a produção de 2 neurotransmissores. A serotonina, que está ligada à sensação de prazer, né? Aquela calmaria que te dá quando você consome o doce, aquela calma, paz, prazer, é a serotonina. E também aumenta a secreção de outro neurotransmissor chamado dopamina, que está relacionada com o hábito do vício. Então, aquela vontade de comer mais, tipo, eu tô calma, eu tô bem, eu tô satisfeito, mas eu quero mais, eu quero de novo. E aí a dopamina e a serotonina junto faz esse estímulo crescer rapidamente. Como essa glicose foi distribuída e diminuiu na corrente sanguínea de forma muito rápida, o que dá vontade?
de comer de novo. E aí você obedece essa vontade de comer de novo, até que você fica comendo, até chegar ao processo de satisfação total, passar um pouquinho mal e ter culpa. Bom, então você entendeu que precisa reduzir o consumo de açúcar, principalmente os carboidratos simples, que são fáceis de ser degradados, para que esse ciclo vicioso diminua. É claro que se você passa muito tempo sem comer uma quantidade importante de açúcar que você já consumia, você pode apresentar alguma sensação de tontura, turvação, assim, um pouco lentidão, para que você possa entender e se sentir motivado para começar a reduzir o açúcar da sua alimentação. Vamos entender o que já tem na sua alimentação comum a quantidade de açúcar. Veja que, bom, eu gosto sempre de falar que os slides que eu uso não são meus, tá? As imagens que eu uso não são minhas, eu simplesmente vou no Google e pego alguma que não tenha nenhuma restrição de usar a imagem, e aí, tá, gente? Você pode conseguir essas imagens no Google. Bom, se você ver aqui, uma colher de sopa de achocolatado tem uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de açúcar é uma média de 10 a 11 gramas de açúcar, tá certo? Uma latinha de refrigerante, 2 colheres de sopa. Uma fatia de bolo, 1 colher de sopa. Uma taça de gelatina, 1 colher de sopa. Então, gelatina que não é a diet, ela tem. Lembrar que o iogurte de frutas, ele é adoçado, tem 2 colheres de sopa, é bastante rico em açúcar. E uma coisa que eu gosto sempre de lembrar para vocês são esses 2 copinhos aqui. Um copo de 200 ml de leite tem cerca de 1 colher de sopa de açúcar. E a gente é acostumado a tomar café com leite e adoça, né? Ainda coloca açúcar. Qual a necessidade? Imagina aí, já tem 1 colher de sopa de açúcar e a gente ainda coloca açúcar. Então, gente, vamos começar a quebrar paradigmas, começar a quebrar hábitos que você não precisa daquele açúcar para adoçar o seu leite, porque o seu leite já tem açúcar, tá certo? E a outra informação que eu quero trazer para vocês é que a gente cresceu com aquela ideia de que beber sucos são muito saudáveis. E um suco de 200 ml de laranja tem 2 colheres de sopa de açúcar. É muito açúcar, cerca de 20 a 25 gramas de açúcar nesse copinho. Inocente, aparentemente saudável. Então, vamos reduzir o consumo de frutas e vamos beber mais água. O leite, ele tem um açúcar chamado lactose, ele também é de fácil metabolização, ele é um açúcar simples. E a frutose que está nas frutas que eu já falei para vocês. Então, do iogurte, também é a lactose, o açúcar que está no bolo, no pudim, no pudim não, na gelatina é a sacarose, mas são todos carboidratos simples, que acontece todo aquele processo do ciclo vicioso do açúcar que eu contei para você, que está te fazendo querer comer doce o tempo inteiro. Imagina aí que você já passa o dia comendo açúcar simples, né? Açúcar da qualidade de qualidade simples. E ainda assim, você tem vontade de comer doce. A vontade de comer doce é mais um comportamento aditivo ao hábito que você já tem de comer o tempo inteiro açúcar. Se você é uma pessoa que consome iogurtes iogurtes adoçados, faz uso consome bolo, ou mesmo uma barrinha de cereal, veja que uma barrinha de cereal associada a uma vida saudável contém meia colher de açúcar, a gente não quer isso, né? E qual a mensagem para terminar esse vídeo? Coma menos açúcar, né? Foi o que eu tenho falado o tempo inteiro. Mas por quê? Porque você já é doce o suficiente. Você não tem a menor necessidade de estar consumindo alimentos que tenham adição de açúcar, porque muitos deles já têm açúcar. Então, se você começar retirando o que a gente sabe que é rico em açúcar, né? Por exemplo, parar de adoçar o leite, parar de consumir sucos e beber mais água, em vez de consumir o suco, consumir as frutas, começar a ter o despertar de que muitos alimentos já são adicionados a açúcar, você não precisa adicionar. Começar a não consumir alimentos industrializados, porque eles são ricos em açúcar, porque eles têm que vender aquele alimento e para ficar para ficar gostoso e para ficar viciante, né? Você comprar novamente tem que ter açúcar, como eu te expliquei o processo dos neurotransmissores da dopamina e da serotonina. Então, gente, você não precisa disso, você já é doce o suficiente. Fica a mensagem de hoje, um beijo, boa sorte, e a gente vamos discutir aqui. Faz um likezinho se você gostou, faz um coraçãozinho, porque esses vídeos são ótimos, eu adoro fazer e eu adoro as respostas de vocês. E qualquer coisa, fala a tua experiência aqui embaixo,
com o consumo do doce, como é que você venceu. Se você quer entender melhor sobre os alimentos, sobre o que os alimentos estão acontecendo no seu corpo, eu discuto não somente sobre os carboidratos, mas eu faço mais de 10 horas de aula no meu curso online, que se chama Práticos Online. Você consegue o link aqui embaixo e você vai entender todo o processo completo de todos os alimentos no seu corpo. E só assim, você entendendo, você pode quebrar paradigmas. Não adianta você simplesmente estar deixando de adoçar o leite, por exemplo, que eu ensinei para vocês hoje, simplesmente porque disseram para fazer isso. Você tem que entender o porquê e o que está acontecendo no seu corpo se você continua adoçando, botando açúcar no seu leite. Dando um exemplo. E estratégias para vencer todos os hábitos ruins de uma forma completa, gente. Imagina que eu tenho mais de 10 horas falando para você. Então, entra no meu curso, faz o meu curso direitinho, que eu te garanto que saúde você vai conseguir e, consequentemente, você vai perder peso sem medo. Um beijo e até o próximo vídeo.